Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Galera, como vocês sabem, vocês que me acompanham pelo Instagram, já sabem que eu estou de férias, eu estou em Foz do Iguaçu, cara, curtindo aqui o Hotel Vivais Cataratas e curtindo também, né, as Cataratas do Iguaçu. Hoje foi um dia bem legal, bem bacana, só que eu não esqueço de vocês, né? Estou aqui para trazer mais um vídeo legal de informações e notícias do nosso Mengão. Vou assistir o vídeo agora junto com vocês, o vídeo que o Felipe, meu filho Felipe, ele separou para vocês, para mim também assistir aqui com vocês, e eu quero saber como que está o nosso Mengão, como que estão as notícias do Mengão. Então já deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho se você é rubro-negro, tá bom? Vamos lá, os créditos de vídeo são da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos. Felipe, pode soltar o vídeo aí, tô ansioso. Vamos lá, simbora. O Davi Luiz, ele estava falando sobre os 3 zagueiros, né? O esquema do Flamengo. E claro, é óbvio que não é o número de zagueiros que vai definir se o time é ofensivo ou defensivo. Só que a gente tem um exemplo do que o Vitor Pereira fez recentemente aqui no futebol brasileiro no Corinthians. No Corinthians ele tinha 3 zagueiros, porque ele queria ter uma linha de 5 atrás. Ele vai fazer isso no Flamengo? E se ele quiser fazer isso no Flamengo, a torcida vai compreender para equilibrar a equipe? Ele no segundo tempo de jogo contra o Vasco, ele faz isso. Só que não exatamente com 3 zagueiros. Quando ele baixa o Maia, quando ele baixa o Duska, ele faz uma linha de 5. Só que eu acho que tem uma questão cultural. Você colocar uma linha de 5 num clube, não é nem um time, um clube como um Corinthians, segurando um resultado para garantir uma classificação, você tem um comportamento diferente de torcida, de ambiente, tudo. A torcida vai adorar. Você em muitos momentos, você sabe que aquilo ali é o Corinthians se agarra do jeito que dá, porque tem todo o envolvimento. O torcedor ele quer ver a entrega do time. Se tiver que ser com linha de 5, linha de 6, linha de 4, um homem a menos, 5 e 4 com um homem a menos, ou 5 e 5 sem homem na frente, é uma questão cultural. Quando ele coloca uma linha de 3 no Flamengo, a gente bate muito nessa tecla. A linha de 3 não é um sistema necessariamente defensivo. Na maioria das vezes, não é. Só que aí o torcedor do Flamengo, ele, o cara já chegou com 3 zagueiros, aqui a brincadeira é outra, aqui é o meu quarteto ofensivo, meu quinteto ofensivo, daqui a pouco o Bruno Henrique está de volta. É uma questão cultural, porque se você para ver a formação do início do Vasco-Flamengo, o Davi Luiz, né, aquela linha de 3 que tinha o Fabrício, tinha o Rodrigo, o Davi Luiz não era um zagueiro. O Davi Luiz ele era um volante. Ele baixava em alguns momentos para a saída de bola, mas ele começava ali numa linha de volante. Não era 3 zagueiros enfileirados para segurar a potência ofensiva que era o Vasco com bola. Não. Quem ditava o ritmo do jogo no início não era o Vasco com a bola, era o Flamengo com a bola. Então o Davi era um homem a mais da saída para ter um homem a mais de meio chegando para gerar uma superioridade. Porque ele teve problema no meio de campo contra o Vasco no jogo da derrota e no jogo de ida. Então ele coloca o Davi no meio e funcionou. Porque era 3 contra 2 ou 4 contra 3 no meio de campo. E aí ele começou a ganhar o espaço. Então... Mas o torcedor ele não quer saber disso. Ele olha a escalação e botou 3 zagueiros, retranqueiro. Ele olha assim. Então é uma questão cultural. Pode funcionar, pode implementar, só que aí demanda resultado. Porque se tiver uma boa atuação, mas não for campeão carioca sobre o Fluminense, não adianta nada. Perdeu porque quis inventar, aqui não é lugar de 3 zagueiros, aqui tem que deixar o meu jogador para... Mas os 3 zagueiros dele no Flamengo não é um esquema defensivo. Ou é ofensivo? Não é. Não é um Corinthians era. Não é um esquema defensivo, só que assim, você não consegue, sem resultado, virar pro povão, pro torcedor, pro cara que tá na arquibancada e falar, meu amigo, rapaziada... Não, mas o Flamengo nem com resultado você consegue isso. Porque não tem o resultado. Se tiver o resultado, não, mas até quando teve o resultado, não conseguiu. Sim, muitas vezes o Jesus jogava com linha de 3. O Arão baixava. Só que a bola entrava. E o futebol, a bola entrar é soberano. Teu título é soberano. Ali, como não tinha aquela coisa, sabe, quadrada de eram 3 zagueiros, o Arão muitas vezes baixava, fazia uma linha de 3 para saída. Só que ali a bola entrava. E quando a bola entra, o Jesus é gênio. Quando a bola não entra, o Vitor Pereira não é nada. Então, assim, eu não vejo o problema dele querer colocar... O Abel jogou com o Gustavo Gomes lateral direito, cara. Eu não vejo o problema ele querer colocar o Davi então, como assim, esse cara para auxiliar e gerar uma superioridade. Só que o torcedor já não ganha Supercopa, já não ganha Mundial, não ganha Recopa, perdeu pro Vasco, perdeu pro Fluminense. 3 zagueiros ele está inventando. É uma questão muito mais cultural e se fosse o quarteto ofensivo e tivesse a mesma coisa, também ia dizer que tinha que mudar, que já deu, que tinha que se reinventar, que não podia ficar preso. Resultado, performance, vem numa... O problema é que o Flamengo, aí vou pegar a frase do Jorge Jesus quando chega. Eu gosto de repetir essa frase sempre. Não basta só ganhar aqui no Flamengo, temos que jogar bem. O Flamengo é isso. O Flamengo, nos últimos anos, acostumou o seu torcedor a ter uma qualidade e um tipo de jogo.
Quando você fala 3 zagueiros, mesmo com a função diferente do Davi Luiz, automaticamente nos torcedores, 3 zagueiros, o que está acontecendo? Imagina quando não tem as duas, né, Zé? Entendeu? Não tem vitória nem performance. Aí... como é que funciona? E o problema é que ele coloca 3 zagueiros, põe o Davi Luiz para jogar como um volante, tenta equilibrar o meio-campo, só que ele não está conseguindo achar as peças e nem o sistema tático para poder dar essa tranquilidade para o torcedor olhar e falar assim, meu time está jogando bem, meu time está tranquilo, nós estamos dominando o jogo. Porque são várias fases de 90 minutos. Em 90 minutos você tem várias fases de jogo e nessas variações o Flamengo nem sempre é soberano. O Flamengo nem sempre está bem organizado para, eu ataquei, agora eu tenho que me defender. Quando o Flamengo tem que se defender, está uma confusão danada. Né? Quando ele coloca o Cebolinha na lateral direita, o que o Piton faz? Vamos para cima. E isso daí gera todo um desequilíbrio, porque você tem que fazer as compensações. Então, esse eu acho que o grande problema do Vitor Pereira é, além de não encontrar um sistema tático compatível com aquilo que o torcedor espera, ele não conseguiu encontrar os homens ideais para criar as referências. Nós estamos falando de Fluminense, que é repetição. Sim. Repete, cria referências. Então, nos momentos difíceis, você vê o Martinelli falou assim, nós treinamos dessa forma, então a gente treina e joga. Ele coloca a pressão em cima da gente no treino, né? Justamente para sentir a mesma coisa que nós vamos sentir no jogo. No Flamengo, existe isso? Não existe. Pega aí, quantas repetições ele fez de equipe nos últimos jogos? Esquece lá o Mundial. Nesse ano ele precisou mudar muito, sim, né? Sim, mas esquece lá o Mundial, porque no Mundial ele variou muito, mas ele começou jogando muito com o sistema de jogo do Dorival. Sim. Agora ele está procurando outro sistema de jogo, outros jogadores. A defesa 3, veja quantas vezes foram repetidas as formações de defesa 3. Uma hora era com o Léo, com o Fabrício. Era Pablo, Davi, Fabrício, aí troca pro Rodrigo, aí depois troca pro Davi quase no meio. Davi no meio. Ou seja, você não cria referência. É difícil. No Corinthians era muito mais fácil, entre aspas, porque no Corinthians você tinha que destruir, você não tinha que criar. Sim. O Corinthians, a base do Corinthians, até ele começar a colocar o Renato Augusto na frente, era muito mais destruição. Era um time fechadinho, sair no contra-ataque e acabou. Era sobreviver, né? Era sobreviver, porque ele falava, eu sou um time resultadista, né? Eu transformei no treinador resultadista. No Flamengo, ele não pode falar, eu vou treinar, vou ser um time resultadista. Porque lá você tem um material humano para fazer o time jogar, né? É aquela discussão que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Aí ele não dá sequência porque não tem rendimento, ou ele não tem rendimento porque não dá sequência, né? Ou ele não tem confiança nos jogadores. Então, e aí eu entrar em outra situação. Esse é o problema. Mais ou menos nessa linha. Ele tem sua culpa, óbvio, porque ele é o comandante, ele é o cara que gere o processo todo. Taticamente, o Flamengo não se acertou ainda, em termos de resultado de performance, mas tecnicamente também tem muito jogador que está abaixo. Então, e isso reflete. De repente, em outras situações que o Flamengo não estava tão bem, tão organizado, os jogadores resolviam. E não estou falando na parte da frente só, na parte de trás também. Goleiro, lateral, zagueiro, atacante. Então, sim, tem tudo isso. O Flamengo não está num momento bom, não só por culpa do Vitor. Óbvio, ele é a peça principal, porque ele é o comandante. Mas tem alguns jogadores que, tecnicamente, também não estão conseguindo desempenhar o que a gente esperava. Vamos dizer, sempre usar como referência a época do Jesus. Sim. Então, assim, tem ou como tem os jogadores, isso, até quando o time não estava acertado com o Paulo Souza, chegaram a salvar o time algumas vezes. Com o próprio Dorival, o time jogou bem. Eu acho que agora, nesse momento, eu já achava antes, mas agora mais ainda. O Vitor Pereira não pode dizer que ele não conhece os jogadores do Flamengo. Não pode. Quantas vezes ele enfrentou o Flamengo com o Corinthians? Quantas vezes? Não, e tu não conhecer os jogadores do Flamengo quase que impossível, assim, né? Mas assim, para você não entender as características, quando ele chega no Flamengo, ele já tinha que ter a cabeça desenhada. Foram pelo menos 2 confrontos decisivos, né? No Libertadores e na Copa do Brasil. E uma das situações que dizem que ele veio para o Flamengo foi porque ele acreditava que no Flamengo ele teria os jogadores à disposição com o perfil de encaixar no jogo que ele gosta. Então, quer dizer, ele conhecia, já sabia, ele conhecia, ele analisou o Flamengo para jogar contra o Flamengo. Um dos times que colocou o Flamengo em dificuldade, o Flamengo do Dorival, foi o Corinthians do Maracanã. Até o pênalti. Ele é contratado, vamos combinar por isso. Até o pênalti do Gabigol, na disputa de pênaltis, o Maracanã estava quieto. Sim. Ou estou errado? Tá certo. Né? O Gabigol Fagner, a cobrança do Gabigol. Sim, o Gabigol fez o gol e aí vibrou. Aí o Maracanã acordou e mudou. Mas, ou seja, ele conhecia o time do Flamengo. Não dá para dizer agora, não conheço e tal. Não, agora ele pediu. O nosso time não é um time físico.
Peraí, então que time você estava esperando? Você joga contra o time do Flamengo, você exige determinadas situações, você já sabia da sua... Erro de avaliação. Pontos, né, os seus pontos fracos. Agora, quando você tem que fazer o seu time jogar da forma como você sempre falou no Corinthians, que eu não tenho as peças necessárias para jogar do jeito que eu gosto, você tem e você não consegue... Porque a gente não pode jogar toda essa mudança de percepção em cima da saída do João Gomes só, né? É que o João Gomes saiu. Tudo bem, mas... Sim, mas você tem outras peças. Sim. Eu acho que ele perde o João, acho que ele perde o escape pela direita, ele precisa mudar o eixo do time. O Flamengo hoje é um time que joga pela esquerda. Ele não tem o Arrascaeta em condição física. Ele demorou, né? Ele foi encontrar o Arrascaeta um jogo só contra o Vasco, quando parecia que ia engrenar, encaixa o espaço ali do campo bom para ele, um sistema que favoreça o Arrascaeta mais solto ali. Aí ele precisa entender onde ele encaixa o Gabriel. Aí no jogo seguinte o Arrascaeta se apresenta não 100%, ele fala que não estava 100%. E aí já tinha um problema da pubalgia, agora tem um problema da coxa. Eu acho que tem algumas coisas que podem explicar a dificuldade, a demora do processo, não uma coisa nula, que até agora não conseguiu apresentar. Mas mesmo nada, assim, a gente querendo ser bondoso ainda assim, tá baixo. Não, tá baixo. A gente não está mais em janeiro. Entendendo todos os problemas que ele enfrentou, tudo. Não, se você parar para pensar... E até ele sabe, né, que tá quem? Não é nem a cobrança só do... tinha que ir para a final do Mundial, tinha ganhado Palmeiras já 28 de janeiro... Eu acho que é você parar e pensar, teve janeiro, teve fevereiro, teve março. O que você tem até aqui para mirar início de Brasileiro e Libertadores? Muito pouco. Então essa fase de construção, prejudicado pela falta de resultado, que aí o estadual começou a ser uma tábua de salvação, tinha que ganhar, não é questão de trabalho, tinha que ganhar, não podia se dar o luxo de vou poupar, vou mesclar, vou ganhar uma semana de treino, deixar a molecada jogar. Não, aí é ganhar, aí perde pro Vasco, aí tem que ganhar, aí perde pro Fluminense. Aí chega na semifinal pressionado, tem que reverter a vantagem. Eu acho que complica isso tudo. Ele até aqui, para um início de competições mais pesadas, Brasileiro e Copa do Brasil, ele não conseguiu apresentar. Tem uma base aqui robusta. Porque se agora a gente está vivendo data FIFA com um período sem jogos, quando a temporada voltar, aí o Flamengo, por exemplo, ele vai ter, e o Fluminense, né, a decisão do Carioca e no meio desses dois confrontos a estreia na Libertadores. E depois desses dois confrontos, Copa do Brasil. Aí vai com o pé embaixo direito. Aí começa brasileiro. Aí começa brasileiro e vai embora. Caramba, galera, que vídeo top! É isso aí, cara. O debate do Futebol 90, da ESPN Brasil, falando sobre o nosso Flamengo, sobre os desafios de Vitor Pereira. Cara, olha só como que vai ficar o calendário a partir do dia 1º de abril, hein? Fluminense, final de Carioca. No meio dos dois jogos, tem Libertadores, cara, e depois já tem estreia na Copa do Brasil, galera. Este ano vai ter muito jogo, hein? E agora o bicho pega, hein? Agora o Mengão vai ter que apertar o pé no fundo e acelerar essa Ferrari, né, cara? A Ferrari precisa de piloto, né? Será que nós temos piloto? Vamos acreditar que sim, né? Tomara que as coisas comecem a se desenrolar e a ficarem melhor para o nosso Mengão, porque, rapaz, até aqui a coisa tá osso, hein? Eu, por exemplo, estou desconfiado. Tem muito torcedor desconfiado com o Mengão, porque até agora aquele belo futebol não apareceu, hein, galera? É isso aí, mas como torcedor, sempre vou acreditar no Flamengo. Sempre vou acreditar. Podemos sim vencer o Fluminense, por que não? O Vitor Pereira com o Corinthians venceu o Fluminense no ano passado, na Copa do Brasil, né? Na semifinal. E daí ele enfrentou o Flamengo na final. Então, galera, o Vitor Pereira já sabe o segredo para derrotar o Fluminense do Fernando Diniz. É isso aí que a gente tem que acreditar, temos que se apegar nisso, né? Muito bem, cara, estou aqui, ó, trazendo um videozinho aí, deixa aquele like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Amanhã vai ter mais um vídeo aqui no canal, tá bom? A partir de domingo à noite estarei de volta com força total. Estou descansando, tirando aquele estresse mental, né? Porque a gente cansa muito a cabeça o ano inteiro fazendo vídeo, então tirei agora uns diazinhos de férias, de folga, né? Para voltar com força total, galera. Isso aí. Estou aqui em Foz do Iguaçu, trouxe aqui minha esposa para conhecer as cataratas, ela ainda não conhecia, eu já conhecia, né? Mas ela não. Então tá sendo bem bacana, bem proveitoso aqui o nosso passeio. Valeu? Tamo juntos. Me segue lá no Instagram, tô postando tudo no Instagram, o nosso passeio. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, Felipe. Tamo juntos. Fui.